Mas ele ainda depende de um modelo em que, digamos assim, de uma precificação de curto prazo atrelada ao modelo e ao MRE. E isso, o discurso até que eu tinha junto com o Barroso, e ele comprou, é assim, se você fizesse oferta de preço, você acabaria com o problema do GSF. Por quê? A gestão passa a ser de cada um. O que vai acontecer é decisão minha, não é do operador. Então, para os formuladores de política pública, eu não sei porque eles gostam de se incomodar tanto, né? Que, no fundo, ele carrega esse fardo com ele. Né? Agora, o MRE, eu entendo que ele, mesmo com oferta de preço, ele precisa continuar, mas não exatamente da forma como é hoje. Né? Quem é mais experiente aqui vai lembrar lá do início desse marco regulatório, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a proposta que se tinha era um MRE diferente. Tá? Como assim diferente? Os agentes fariam suas ofertas de preço, tá? E cada agente teria uma conta corrente. Qual é a conta corrente do agente? É o que está armazenado, um percentual do que está armazenado no sistema como um todo, e a energia que está chegando no mês. Então ele diz assim, eu quero depressionar X% da minha conta corrente. O outro Y, né, soma tudo, empilha, e cada um depressionou comercialmente um volume de sua conta corrente, isso define o preço, entrega para o operador do sistema e diz assim, ó, operador, neste submercado eu quero que você despache X gigawatts de hidráulica, tanto de térmica. Aí a hidráulica ele alocaria de acordo com a otimização, porque ele tem que olhar as cascatas. Tá? Eu não sei se estou tentando assim muito rapidamente, né? Tem que tentar, ele operaria as cascatas, tá? Mas o desenho era para ser oferta de preço. Então, nas discussões que a gente chegou, eu não lembro como é que ficou o texto final, mas eu acho que está previsto fazer um estudo a partir de 2020 e ter oferta de preço, se tiver, a partir de 2022. Tá? Porque havia um temor de alguns agentes, poxa, como é que eu vou transitar nesse novo modelo já com oferta de preço? Nunca fiz isso. Né? É legítimo também, isso aí. Esse é um ponto que sobre o MRE. O segundo ponto, poxa, eu acabei só. Ah, perfeito, perfeito, tá, perfeito. Tá. Esse modelo de mercado de capacidade, ele nasceu no PJM. Tá? E lá, quando nasceu, basicamente térmico. Tá? Então, qual é a ideia? Faz um leilão de capacidade, e ele tem uma curva de demanda para aquela capacidade. Então, se a concorrência está forte, ele acaba contratando até mais capacidade do que precisa. Se a concorrência está baixa, ele contrata menos, contrata a capacidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele faz um leilão, o preço do lastro é único. Mas por que isso lá é possível? Porque as tecnologias são muito parecidas. Ciclo combinado, uma eficiência diferente aqui e ali, mas no fim do dia dá para ter um preço único. No Brasil é complicado, porque o custo, o LCOE, é diferente. Então, qual é a tendência aqui? Né? É que você tenha preços de lastros diferentes. Tá? E como é que você faz isso? Se você simplesmente ir para o pau, vamos dizer, no leilão, vai dar o mais barato. Então, você vai ter que ter uma compensação para mais ou para menos no preço do lastro, para fins de leilão. Aí, isso vai, no fim do dia, gerar uma conta para ser paga, e aquilo que eu falei, essa conta ou será paga pelos consumidores como um todo, ou entre os próprios competidores. Não sei se, mas a gente pode depois explorar um pouco mais também, se for o caso. Tá? Oi, Edson, tudo bom? Só para, dado que tem muita incerteza ainda e a gente não fechou de fato o modelo novo,
Quando você colocou ali adequação de estratégia comercial e ampliação do universo de produtos, só para a gente entender o que vocês, de fato, podem fazer para tentar antecipar o que está acontecendo. Vocês estão mudando, de fato, por exemplo, formato de contratação, mais, menos flexibilidade? O que vocês querem dizer, de fato, com ampliação do universo de produto? Só para a gente tentar entender do que está dentro do que você pode fazer, o que mudou de fato, se é que a gente está vendo, de fato, essa mudança nos contratos que vocês estão fechando. Só para a gente poder entender o que dá para fazer, dado que eu não tenho a variável-chave importante, que é como o sistema vai mudar. Vou falar só um pouco também, porque o Sattamini vai explorar um pouco mais esse assunto, como eu falei, mas assim, coisas que acontecem hoje, tá? Para ilustrar isso. Determinado investidor de geração eólica, ele tem uma curva de produção, ele nos procura lá. O Engie, eu não sei lidar muito bem com isso, eu não tenho uma estrutura para isso, eu sou desenvolvedor de projetos, sei construir, implantar, operar. Então, ele, por exemplo, ele pergunta, você não quer ficar com a minha produção e você me devolve essa energia flat? Tá? Então, é uma situação que acontece e cada vez mais vai acontecer. Então, o que eu quero dizer, adequar a estratégia, significa eu tenho que estar mais atento a esses movimentos do mercado, tenho que estar proativamente antecipando esse tipo de situação para poder fazer frente. Outro exemplo. Nós temos eólicas que produzem no litoral, eólicas que produzem no interior da Bahia. São regimes de produção distintos. Então, como é que eu aloco isso? Eu vou esse projeto mais por regulado, mais por livre? Que tipo de cliente? Tá? Então, isso requer um dinamismo, né? E a nossa área de gestão de portfólio, ela vem sendo reformulada, vem crescendo, o Sattamini vem apoiando aí e vamos precisar de mais gente, né, Sattamini? Porque realmente é um desafio grande, tá? Então, nesse ponto de vista da gestão do risco. Tá? Outra questão é na abordagem comercial, porque, como eu mostrei aqui, são clientes mais pulverizados, então o racional de abordagem tem que ser diferente, não pode ser o modelo barriga a barriga que nós temos hoje. Um exemplo que vai permear e talvez ilustrar bastante essa questão é, por exemplo, eu hoje tenho um perfil de consumo dos meus clientes, né? E eu tenho um perfil de produção, como ele falou, até diário. Eu vou, eventualmente, privilegiar a contratação na área comercial de clientes que têm um perfil flat ou um perfil fora da hora de pico, porque eu já tenho hoje um conjunto muito grande de clientes consumindo durante o período de pico. E como eu, por exemplo, fletei a minha produção ou fletei o meu portfólio, então eu vou, em determinadas situações, analisando meu portfólio de geração e de consumo, estimulando a venda para clientes que tenham, ou estimulando a compra de fontes que tenham o perfil complementar, que venham a equalizar o meu portfólio. Então, isso é um exemplo, né, de como é que a gente estaria lidando. É como o Edson falou, né, a mudança regulatória também, ela vai nos impor lidar com um número crescente de clientes. Como é que eu posso lidar com os clientes da maneira que eu vinha antigamente lidando? Eu não tenho condição. Antigamente, eu tinha 200 clientes, eles renovavam de 5 em 5 anos 20% da minha energia, então eu tinha ali 40 clientes por ano que eu negociava contrato e tal, na média, né? Eu terei centenas, milhares de clientes todo ano entrando e saindo da minha base, renovando. Se você tiver um mercado totalmente aberto, milhões de clientes possíveis de estarem sendo atendidos por nós. Então, eu preciso ter padronização de contrato, plataforma digital, call center. É um outro tipo de venda, não é mais a venda especializada só para grandes clientes. Nós somos atacadistas de energia. Talvez o menor contrato de energia que nós tenhamos hoje seja de R$1 milhão. Nós teremos contratos de R$100 mil, nós teremos contratos de, eventualmente, se a gente for no residencial, contratos de, sei lá, R$5 mil, R$4 mil, R$3 mil por ano, né? Então, o custo transacional, ele é muito relevante. Eu preciso usar outros mecanismos. Eu tenho que ter
uma venda onde a intervenção humana seja zero. O cara entra no site, compra, isso já vai para o meu portfólio, isso já vai para a minha área de faturamento, vai para o billing, já a leitura já identifica o número dele da unidade consumidora, o billing pega isso automaticamente, emite a fatura, faz a reconciliação bancária para ver se o pagamento foi efetuado, não foi, manda uma mensagem. Vai virar, nesse aspecto, uma telefônica isso, né? Então, a gente precisa adquirir essas capacidades. Hoje a gente não tem, né? E precisamos adquirir. A gente está, diria, em relação às distribuidoras, a gente está atrás nisso, porque elas já lidam com isso no dia a dia. A gente precisa criar essa capacitação. Né? E só antes de passar, só para completar, viu, na questão da adequação e da gestão do risco, né? Então, dois movimentos importantes que fizemos recentemente. Nós criamos uma área específica de trading, justamente para estar mais próxima do mercado. É o primeiro ano que estamos em operação. Sempre fizemos isso, mas a ideia foi dar foco para estar mais perto do mercado, né? E na gestão do portfólio, temos ao máximo, estamos buscando automatizar os nossos processos. Então, temos uma equipe, temos lá já meteorologista, enfim, a dinâmica de trabalho no dia a dia, né, até eu acho que vale a pena, né, quem tiver interesse um dia nos visitar, assim, bem interessante para ver o dinamismo que a gente tem nessa área de gestão de portfólio. Eu vou interromper aqui em função do tempo. Obrigado, Edson. Acho que foi muito interessante, todo mundo bem curioso sobre o que o novo modelo vai trazer também para a gente, oportunidade de negócio, né? Oportunidade é importante, não é só risco, é crescimento. Obrigado, gente. Obrigado. Bem, dando sequência, então, ao nosso evento, eu queria trazer alguns casos concretos na qual a gente mostrou como que os nossos diferenciais competitivos podem criar valor e trazer valor de maneira sustentável para vocês. E como é que a gente se diferencia? Ou seja, a gente tem a confiança de que, se não conseguir se diferenciar do mercado, não vamos conseguir criar esse valor. O setor de geração muitas vezes é visto como um setor complicado, que tem GSF, que tem riscos aqui e ali. Então, como é que a gente consegue diferenciar dos peers e criar valor de verdade no longo prazo? Usando nossas vantagens competitivas. Ou seja, usando nossa vantagem na hora de criar novos projetos e desenvolver novos projetos. Depois, na área de execução e de construção desses projetos, ou seja, executar aquilo que a gente está prometendo. Tudo isso com excelência na gestão operacional. Eu tenho aqui 2 casos concretos para trazer isso para vocês. Levando a uma gestão de portfólio consistente, que aí é a área que o Edson e o André lideram, que cria muito valor para a companhia e mitiga riscos e traz negócios. O que nos consolida como líder do mercado livre. Nós entramos nesse mercado no ano 2000, hoje somos claramente o maior player do mercado livre no Brasil. E tudo isso com uma disciplina financeira e uma solidez financeira, que também eu acho que é marca da companhia. Agora, tudo isso a gente faz assim, dentro de uma lógica de sustentabilidade e governança. Para a gente, esses são drivers importantes. Cada decisão nossa é tomada levando em consideração esses 2 critérios para gerir o negócio. Então, vamos lá. O primeiro caso concreto aqui, em relação a novos negócios, é o case de Umburanas. Umburanas, vocês sabem, é um projeto que está em construção lá na Bahia, que entra em operação ao longo do primeiro semestre do ano que vem. São 360 megawatts na primeira fase de Umburanas. É um projeto que tem uma expansão ainda para o futuro. Ele está contratado, uma parte no ACR e uma parte no ACL.
E a Renova, que era a dona do projeto, tinha esse projeto com contratos, com parte ambiental, tudo ok, mas não tinha recursos para poder tocar o projeto. Então, nós negociamos bilateralmente com a Renova e compramos esse projeto por um valor bem razoável. Então, o que a gente tinha de desafios nesse momento? Ou seja, a gente tinha que negociar com a Renova, um player que estava com problemas financeiros, num curto espaço de tempo. Nós tínhamos, então, que fazer toda a mudança, a reestruturação financeira do projeto. Como que esse projeto vai ficar de pé e vai se financiar depois que comprássemos do projeto. Como é que a gente ia redefinir junto à ANEEL o cronograma do projeto, para minimizar multas, por exemplo. E como é que a gente ia fazer tudo isso dentro de um cronograma apertado. A gente tinha, a Umburanas tinha uma série de contratos já pactados no ACR, e nós achávamos que nenhum player melhor do que a gente poderia assumir esse problema na época e fazer dele uma oportunidade de negócio. Então, o que foi feito? Nós negociamos ou renegociamos os contratos com, no caso, a AGE e outros suppliers lá para Umburanas. Ou seja, a mesma GE que fornece para Campo Largo também fornece para Umburanas. Nós conseguimos negociar com a própria Renova, CEMIG, etc., um mix de contratos que trazem um bom balanço entre ACR e ACL. Nós, ao estarmos lá no hub nosso novo de eólica na Bahia, conseguimos trazer otimizações logísticas importantes. Ou seja, Umburanas é ao lado de Campo Largo, ao lado, é fronteira. São parques contíguos. Então, com isso, a gente conseguiu criar valor de maneira diferenciada. E tudo isso dentro de um cronograma novo, apertado, como eu falei, compramos esse projeto no fim do ano passado, no quarto trimestre, e estamos colocando de pé a primeira máquina já no começo do ano que vem. Ou seja, com isso, nós temos um novo projeto com um alto fator de capacidade, da ordem de 50%. É um projeto que aumenta o nosso stake na área de renováveis, diria, não convencionais ainda. São 700 mega quase que vão estar em operação lá na Bahia ao longo dos próximos 12 meses, com uma taxa de retorno muito boa. A gente não abre qual é, mas é muito boa. A gente conseguiu, nesse projeto, uma taxa excelente. E um projeto que, como eu falei, pode se expandir. Existe ainda Umburanas 2 e Campo Largo 2 que vão vir aí daqui a pouco. Por falar em Campo Largo eu acho que é um outro case também em relação à execução da construção de um projeto. Nós tínhamos, na época, alguns desafios importantes, ou seja, lá em 2014, o ambiente de ACR é um pouco como a gente vê hoje também, isso tudo vem e volta em ciclos, né? Lá em 2013, 2014, o ambiente de ACR é muito competitivo. Depois ficou um pouco melhor e agora voltou a ficar pior. Então, nós tínhamos um ambiente bastante complexo para contratar toda essa energia no ACR. Nós também queríamos aumentar a nossa venda, nosso lastro de energia incentivada para clientes livres. Nós tínhamos um desafio importante que era financiar esse ativo no BNDES, porque esse ativo, como não era 100% no ACR, tinha contratos de mais curto prazo. E também uma coisa importante, que a gente às vezes não fala muito, mas é muito importante, nós tínhamos que atender às comunidades locais, que é um lugar bastante pobre, acho que vale a pena depois conhecer, depois que ficar pronto o complexo. É um lugar que tem requerimentos importantes de coisas básicas. Então, como é que nós fizemos? De novo, um pouco replicando Umburanas, um mix de PPAs no mercado livre e regulado. Aqui é mais ou menos meio a meio. Metade no mercado livre, metade no mercado regulado. No caso de Umburanas, foi 1/4 regulado e 3/4 no mercado livre. Então, o complexo nosso atual, no norte da Bahia, vende mais ou menos, ou vai vender, 2/3 no mercado livre. Isso reforça a nossa liderança nesse mercado. Nós tínhamos também fizemos uma solução longa, mas que saiu interessante, junto ao BNDES. A gente começou a discutir com o BNDES há 2 anos esse projeto. Assinamos no começo desse ano,
e sacamos finalmente, agora tem algumas semanas, mais ou menos R$500 bilhão em financiamento de longo prazo, a um custo interessante no BNDES. Aqui é um funding de mais de R$1 bilhão que está vindo do BNDES. Ainda em TJ, porque eram condições anteriores à mudança para a TLP. E, para atender as comunidades locais, nós temos 25 projetos socioambientais no entorno do projeto, o que reforça também a nosso compromisso com uma empresa responsável. Ou seja, os benefícios, então, desse projeto, dessa execução bem feita, nós antecipamos o início da operação, já tem máquina já em operação comercial. Ao longo desses próximos meses, vamos colocar de pé, até o fim do ano, todos os 11 parques de Campo Largo. De novo, um aumento no nosso take em energias eólicas, trazendo desenvolvimento econômico para a região, e também, como falei, com uma capacidade de expansão futura que virá em breve. Agora, 2 casos de excelência na gestão operacional da empresa. Um primeiro, que também não é muito conhecido, foi a modernização da usina de Salto Santiago. Salto Santiago, para quem não lembra ou não conhece, é uma das 3 hidros que foram adquiridas na época da Gerasul, lá em 98. É uma usina grande, que tem 1.400 megawatts. E nós, ao longo de 4 anos, investimos cerca de R$400 milhões para modernizar essa usina. Então, quais eram os desafios? Nós tínhamos um fim da vida útil dessas máquinas. A usina entrou em operação em 1980. Ou seja, a gente operou a usina de maneira intensiva por mais de 30 anos. Estava na hora de fazer um grande revamp, um overhaul importante nessa usina. E com um risco importante de falhas, o que, nesses últimos anos, com o PLD no teto, a R$500, a gente vê que eles não querem ter falhas em geração hidrelétrica. Então, o que foi feito para trazer soluções nesse caso? A gente não só modernizou as unidades, como a gente digitalizou sistemas e processos. Tinha ainda uma série de equipamentos que eram feitos, foram construídos numa outra época. Nós mudamos muitos processos, mudamos muitas máquinas lá para poder trazer mais eficiência, mais confiabilidade operacional para essa usina. E tudo isso com um aumento de rendimento, né, na turbina e no gerador. Com isso, nós trouxemos não só essa maior confiabilidade, que é o que eu falei, mas uma expansão da vida econômica e um aumento da energia assegurada da usina. Ou seja, isso aqui depois foi reconhecido pelo regulador, e hoje temos mais energia assegurada na usina, temos uma vida útil assegurada por vários anos mais, e com isso também reduzimos o custo de OEM. O próximo case que eu vou mostrar é o nosso case de operação remota das usinas, na qual lá em Floripa nós temos um centro de operação que é bastante eficiente e interessante, que depois eu acho que vamos conhecer em algum próximo evento do PDE. E fizemos isso pela primeira vez, então foi um benchmarking, um aprendizado para as futuras modernizações de usinas hidrelétricas. Então, aqui está o case do nosso COG, o Centro de Operação da Geração. Ou seja, lá em 98, a gente tinha 8 usinas, lá na Gerasul. Eram 3 hidros e 5 termoelétricas, 3 lá em Jorge Lacerda, mais Charqueadas e Alegrete, que já foram fechadas, que eram mais antigas. De lá para cá, nós crescemos e hoje estamos com 31 usinas, espalhadas por todo o Brasil. Ou seja, aquela geração no sul, aquela Gerasul de antes, ela virou a Tractebel, que virou a Engie Brasil Energia, por todo o país. Então, nós tínhamos alguns desafios importantes para poder gerenciar aqui. Um era essa distância entre as plantas. Nós estamos no Rio Tocantins, estamos no Nordeste, no Ceará, na Bahia, com eólica e com hidros por todo o país. Então, uma distância física muito maior. Com uma gestão, eu diria, não otimizada de equipes. Porque tem equipes espalhadas de operação por todo o país,
Não seria melhor ter uma equipe mais centralizada, com mais escala, mais eficiência e mais conhecimento sendo transferido entre os operadores? Nós tínhamos também para fazer isso, identificar os riscos dessa operação remota. Porque você está acostumado a operar localmente uma usina, quando você faz isso de maneira remota, você tem que antecipar os potenciais riscos que você teria numa operação remota. Com novos sistemas e novos controles mais robustos e também com uma maior confiabilidade na área de telecom. Se você está de maneira remota, você tem que ter, eu diria, redundância para poder fazer essa comunicação de maneira constante e fluida. Então, o que foi feito? Nós construímos lá em Floripa esse COG, com essas fotos que estão aqui, na qual hoje estamos colocando lá todas essas usinas que temos, ainda faltam algumas, mas esse é o processo, com mais sistemas de monitoramento, com mais confiança, revisão de processos, redução de custos nessa revisão, com sites de contingências, que também foram feitos caso haja um problema no nosso COG, tem outro site de contingência, caso a gente precise, no caso, por exemplo, de um incêndio, imagina que se dá um incêndio na sala do COG, tem que ter um backup. E tudo isso também trazendo uma solução com telecom via satélite, com tripla redundância. Ou seja, tem que dar muito errado para a gente perder o contato com as usinas. Com isso, tivemos uma maior otimização dos recursos humanos, não só em relação a custo, mas em relação também a conhecimento. Essa fertilização cruzada de conhecimento entre operadores é importante. Os custos de OEM reduzindo também, claramente. Um foco real na operação e, eu diria, na maior comparabilidade entre usinas. Você está com o mesmo grupo de operadores, com KPIs parecidos, para poder mensurar e gerir as usinas de maneira mais eficiente. Com maior agilidade ao tomar decisões, porque o grupo lá está no mesmo site, e com alto nível de normatização dessa operação, trazendo maior confiança e maior eficiência dessa operação. Aqui está um case que também acho que é ilustrativo da área de portfólio nosso, ano passado. A gente teve que antecipar uma grande manutenção na usina termoelétrica de Lacerda C, que é a maior termoelétrica que nós temos no nosso portfólio, de outubro para julho do ano passado. Ou seja, isso sob pena de poder perder geração da usina por degradação, porque ela estava meio que no limite da sua vida útil antes de fazer uma grande manutenção. Ou seja, um risco de saída forçada no momento que estamos vendo que o PLD estava num patamar alto. Então, para isso, a área do André e do Edson fez uma série de intervenções no mercado para poder evitar esse problema e criar valor. Ou seja, nós estávamos, ano passado, com uma situação crítica no sistema brasileiro, como temos esse ano, na qual um GSF bem profundo e um déficit de geração importante. O volume de energia a ser reposta era da ordem de 300 megawatts médios, ou seja, porque essa usina C, esse é o lastro da usina, então, um grande volume para ser gerenciado no curto prazo e com um prazo curto para fechar posições, porque nós percebemos que teríamos que antecipar essa manutenção em pouco tempo. Então, o que foi feito? Toda uma estratégia para redear essa posição short que ficaríamos. Não só para planejar essa atividade, mas ao executar também. Você, ao ir ao mercado, você não pode ir ao mercado de uma hora só e comprar um leilão, um grande take de energia. Tem que ser feito de maneira inteligente. Então, essa toda estratégia comercial de gestão de curto prazo, eu acho que é um skill importante da companhia. E nós fizemos isso em coordenação, em sinergia com a área de operações, para poder minimizar o tempo de parada da máquina. Então, fizemos 18 operações de curto prazo, com swap de energia, com compra e venda de energia, com outros traders também, para poder neutralizar essa exposição temporal que teríamos nesse mês de outubro, por exemplo.
ou de julho, perdão. Com isso, a gente neutralizou essa exposição e, no final do ano, a gente ganhou dinheiro. Ou seja, isso aqui é só um exemplo do que a gente faz no dia a dia. A gente, só para dar números, eu já falei esse exemplo algumas vezes, mas vou dar de novo. A gente, no ano passado, o PLD médio foi de R$ 320. E o GSF médio foi de 79,5%. Ou seja, um cenário complicado. Enquanto que, em 2016, o PLD médio foi de R$ 100, mais ou menos, e o GSF foi de 86%, mais ou menos. Ou seja, o gap do GSF subiu de 14% em 16%, a falta de geração, de 14% para 20%. Aumentou 50% esse gap. Que ele foi fundeado, ou seja, ele foi comprado a um PLD que subiu de 100 para R$ 320. E nesse cenário complicado, a gente ganhou dinheiro. Ou seja, mesmo tirando alguns, eu diria, one-offs, como, por exemplo, a entrada de Jaguara e Miranda em um mês, o mês de dezembro do ano passado, e tirando algumas coisas menores que fizemos, a gente expandiu margem. O nosso EBITDA aumentou de 3 bi 100 e pouco para 3 bi 500 e pouco. Então, isso aqui, acho que número fala melhor do que imagem até. A gente consegue trazer, com isso, assim, acho que um caso concreto, de que a área de gestão de portfólio da companhia agrega muito valor para a gente. Finalmente, aqui também, acho que um caso conhecido do nosso pioneirismo nesse mercado livre. A gente virou referência, acho que nesse mercado, com produtos customizados. Hoje temos, como já foi dito aqui, mais de 400 clientes com contratos assinados, hoje, ou para entrega de energia esse ano que vem, ou começando até em 2020. Lá atrás, a gente teve o desafio, lá atrás, em 2000, de promover a migração dos clientes cativos para o mercado livre. Na época que ninguém sabia o que era o mercado livre. Então, lá atrás, em 2000, foi feito todo um trabalho junto à Fiesc, a Associação de Classe, a consumidores livres potenciais em vários lugares do país, para mostrar quais eram as vantagens do mercado livre e para mostrar o que era a Engie. Porque para convencer o camarada de sair do guarda-chuva da Eletropaulo, ou da Celeste, ou da Light, etc., e fazer um contrato bilateral negociado com um player privado, você tem que mostrar o que é a Engie. Ou seja, mostrar credibilidade no nome. Isso atendendo vários clientes de maneira diferenciada e com uma importante gestão de crédito. A gente, ao longo desses 18 anos, a gente sempre trabalhou de maneira bastante, acho que, intensiva, para minimizar, e até agora temos evitado, risco real de default. Ou seja, daqui também acho que é um importante diferencial. A gente vende energia para os clientes com base em garantias, com base em gestão de crédito, tem limite de crédito por cliente, então não é uma coisa que a gente faz assim. Então, isso se traduz, de fato, em cash flow para a companhia. Então, ou seja, o que a gente fez ao longo desses últimos 18 anos? Nós temos produtos, por exemplo, na qual a gente representa o cliente na CCE, a gente faz contratos inovadores que começaram lá atrás, oferecendo energia com um teto menos X% em relação ao preço que a empresa compraria no mercado cativo, contratos customizados para clientes maiores ou menores, de mais longo prazo e mais curto prazo, com uma carteira bem diversificada, como já é conhecido, e com um portfólio também de garantias interessantes e que levam a um risco de crédito, eu diria, hoje bem baixo. Trazendo com isso uma maior previsibilidade no nosso fluxo de caixa e uma maior diversificação. A gente hoje não está concentrado em nenhum mercado. Hoje, o nosso mercado livre representa cerca de 50% e pouco % das vendas. Então, você tem produtos mais curtos, mas que trazem valor de maneira mais customizada. E tudo isso gerando valor para a companhia e para os clientes. E, finalmente, o último caso aqui, que acho que é importante também, nesse cenário aqui na usina de Miranda, é a nossa disciplina e a solidez financeira. A gente, vocês lembram, lá em setembro,
ganhou o leilão para comprar, para ter o direito da concessão de Jaguara e Miranda, foi um bid conjunto de 3,5 bi de reais. As duas usinas são uma concessão de 30 anos, 832 megawatts, 30% no ACL, com energia normal, com GSF, etc., mas a maior parte no ACR em cota sem GSF. E a questão era como financiar essa expansão. E nós sempre dizemos que a gente ia financiar e aumentar a alavancagem da companhia, lastreada em crescimento. A gente sabia lá atrás que nossa dívida era uma dívida baixa. Lá em dezembro de 2016, nossa dívida líquida sobre a EBITDA era de 0,3. Ou seja, nada. A gente tinha EBITDA de 3 bilhões de reais e dívida líquida de 1 bilhão. Então, não estava eficiente. Agora, a gente estava guardando essa bala na agulha para poder financiar a expansão. Porque essa também é uma vantagem competitiva. Poucos players poderiam ir no leilão de Jaguara e Miranda e botar um cheque na mesa de 3,5 bi. De fato, tiveram 3 players só no leilão. Então, a gente manteve essa bala na agulha para poder financiar a expansão. Então, a gente teve um prazo restrito para levantar esse capital, ou seja, entre ganhar o leilão no fim de setembro e pagar no fim de novembro, teve 2 meses para levantar 3,5 bi. Era um volume importante a ser financiado, e a gente queria fazer uma estrutura de non-recourse. Ou seja, a gente sempre que vai fazer um novo projeto, a gente tenta fazer uma gestão financeira lastreada nas qualidades do próprio projeto. Isso é importante, porque quando nós vamos discutir com a FIT, por exemplo, a gente mostra que nós, EBE, temos várias dívidas, mas elas estão, na maioria, vinculadas em Project Finance com os seus projetos. Então, aqui também a ideia era ter dívida de longo prazo nas SPEs Jaguara e Miranda. Então, o que foi feito aqui? Primeiro, a gente fez um empréstimo ponte, via uma nota promissória nas SPEs Jaguara e Miranda, de 1 ano, por um volume importante de 2,1 bi nas duas SPEs, e também fizemos empréstimos pontes e operações bancárias via empréstimo 4131 com 3 bancos na própria EBE, de 1, 3 e 5 anos. Então, com isso, levantamos 3,5 bi de reais em pouco mais de um mês. E depois, esse ano, a gente fez 2 emissões de debêntures, né, uma nas SPEs, para fazer o take-out dessa nota promissória, emitimos 1,8 bilhão de reais em Jaguara e Miranda, em uma emissão de uma parte prazo de 5 anos em DI, que foi de 800 milhões de reais, perdão, de 1 bilhão de reais, 5 anos. Depois de 9 anos, uma emissão incentivada por 800 milhões de reais. E depois, agora em julho, emitimos mais 740 milhões de reais na própria EBE, há um prazo de 7 e 10 anos, 100% incentivado, ou seja, uma dívida que saiu a um preço bem interessante. E depois, em cima da EBE, ainda rolamos empréstimos bancários com um pool de bancos. Então, hoje, a gente já refinanciou tudo aquilo que a gente tomou de curto prazo para comprar Jaguara e Miranda. Então, isso aqui eu acho que mostra a solidez financeira e a qualidade e a confiança que o mercado de capitais e bancário tem na companhia. Então, com benefícios, ou seja, a gente trouxe uma aquisição 100% financiada com dívida. Então, ou seja, a gente não conseguiu não apenas trazer um bom ativo, porque é um bom ativo, Jaguara e Miranda são ativos já em operação, hidro no mercado sudeste, então tem uma série de características interessantes, mas financiado a um capital barato, otimizando o nosso balanço, como era o speech da companhia e como é o speech da companhia. As taxas emitidas foram interessantes. Nós temos um rating AAA. O nosso rating hoje, em escala global, ele é um notch acima do rating do Brasil. Ou seja, mesmo a gente tendo negócios 100% em reais, com PPAs, com empresas brasileiras, e toda a gestão da empresa é feita em reais, nós temos, ainda assim,
um notch acima do rating soberano, numa escala global. E na escala brasileira, AAA. Então, isso é mais um indicador de qualidade de crédito. E nós mantemos a capacidade de capturar novas oportunidades, porque ainda temos espaço para crescer no nosso balanço. Bem, eu queria abrir para perguntas antes do nosso coffee break, que teremos em breve. Ou caso não haja, a gente vai comer. Obrigado, Carlos Moelo, da Merrill. Uma pergunta do nosso lado como vocês bem mostraram agora, a flexibilidade financeira é super importante para estar preparado para um novo ativo, para um novo empreendimento, para um novo projeto, quando a oportunidade venha a surgir. No outro lado, quando você olha para o nível de contratação de vocês, perfil de portfólio, a empresa poderia operar, teoricamente, com uma alavancagem mais alta, se eventualmente quisesse. Então, eu queria entender o equilíbrio disso e qual que é o target, pensando na estrutura de capital de vocês, para se beneficiar de uma alavancagem um pouco mais alta para a geração de valor, mas, ao mesmo tempo, estar preparado para esse tipo de oportunidade quando ela aparecer. Acho que o ponto-chave é isso que você falou, é esse trade-off entre maximizar o curto prazo, mas não consumir toda a capacidade que te impediria de crescer no médio prazo. Então, a gente hoje, nós temos uma relação dívida líquida EBITDA em torno de 1,5, ou no fim de junho, mais ou menos. E isso vai crescer até o fim do ano, porque temos contratos que estamos sacando, como esse do BNDES que eu falei de Campo Largo, que tem 2 semanas, e agora vamos sacar também de Pampa. Então, até o fim do ano, essa dívida vai aumentar, vai chegar em torno de 1,8, 1,9, talvez até 2 vezes. Mas a gente trabalha para... Assim, nosso target, não diria um target, nosso nível de conforto é trabalhar em torno entre 2 e 3 vezes dívida líquida EBITDA. Ou seja, o número mágico é 2,5. Com 2,5 em condições normais de temperatura e pressão, a gente teria o nosso nível de cruzeiro. Na prática, isso vai ficar oscilando. Porque a gente vai começar agora, por exemplo, imagina que vamos chegar a um pico de, sei lá, 1,9 no fim do ano de dívida líquida EBITDA, mas já entrou em operação Campo Largo esse ano, vai entrar Umburanas ano que vem, vai entrar Pampa também no meio do ano que vem. Então, a gente está trabalhando numa gestão de longo prazo em torno de 2,5, podendo chegar até mais. A gente pode chegar até, em um momento específico, até acima de 3. Não é o nosso covenant. A gente quer trabalhar de maneira de longo prazo, em torno de 2,5, para ter ainda fôlego, para, se tiver uma boa oportunidade, crescer de maneira instantânea. Mas o nosso nível de conforto também é feito com base em dívida de longo prazo. Ou seja, a gente, dado o perfil da companhia, como você falou, nós temos um fluxo de caixa de longo prazo contratado e temos dívidas, a maior parte de longo prazo. Nós tínhamos, no primeiro TRI, um pico de 3 bi, que ia vencendo em 18, que já foi rolado, e hoje esse 3 bi caiu para 600 milhões, que é um nível normal. Então, a gente, ou seja, esse tripé entre dívida de longo prazo, dívida a um custo competitivo, AAA, e em reais, 100% em reais, nos traz tranquilidade para operar em torno de 2,5. Oi, Carlos. Manfredini aqui do Itaú, tudo bem? Tenho 2 perguntas. A primeira é em Jaguara e Miranda, do momento do processo que vocês levaram as 2 usinas e passaram a não só operar, mas a ter mais familiaridade com os ativos, eu queria entender se teve algum tipo de surpresa com o ativo, principalmente se precisaria fazer um capex de revamp que não estava na conta, ou o que estava na conta, se teve algum tipo de surpresa vis-à-vis o projeto que vocês tinham inicial na época do BID. E a minha segunda pergunta a gente sabe que a Engie, até quando o Tractebel, enfim, vocês sempre foram muito ganhadores no mercado de trading, enfim, na sua gestão de portfólio. Eu queria só entender, eu não sei se é tão fácil fazer esse tipo de análise, mas quanto que esse sucesso se dá também ao fato de você ter Jorge Lacerda, que é uma usina que, teoricamente, é um ativo que ninguém mais tem, né? A característica de Jorge Lacerda, o reembolso do carvão e tudo mais. E o quanto que isso te dá de conforto para fazer essa gestão. E se, a partir do momento, em algum momento, você não tenha mais Jorge Lacerda, essa estratégia também
de gestão, ela muda? Você fica um pouco menos avesso a risco? Como é que funciona isso? Não, obrigado pelas perguntas. Começando com Jaguara e Miranda, a gente, antes do bid, antes de comprar, a gente fez o dever de casa, a gente foi no site, fez o trabalho que tinha que ser feito. Então, a gente não teve surpresas. E as usinas estavam bem operadas. É claro que tem que fazer uma coisinha aqui ou ali, mas não tem nenhum revamp grande planejado no curto prazo. A gente tem, acho que o capex relevante que vai ter agora vai ser em Jaguara daqui a, acho que 4 anos. 4 anos. E em Miranda depois. Então, a gente não teve assim, nenhuma surpresa, nenhuma diferença relevante entre o BID e hoje. A gente sempre tem uma coisinha pequena para fazer aqui e ali, mas não tem nenhuma coisa relevante que mude a nossa percepção de valor dos projetos. Em relação ao carvão, esse é um ponto interessante, que ontem me perguntaram numa mesa. De fato, a gente hoje tem um portfólio entre hidrelétrica, carvão e crescendo em eólica, que, de fato, é um portfólio único. Mas, se você olhar, hoje, a gente já vende, hoje, 2018, nós vendemos, ou venderemos, 5.300 megawatts médio, dos quais, hoje, 1.300 vem de terceiros. Ou seja, comprar energia de terceiros já faz parte do nosso dia a dia, coisa que não era feita de maneira intensiva no passado, mas de uns 2 anos para cá, começou a crescer bastante. Então, hoje, representa já mais de 20% do que a gente vende de terceiros. E essa compra de energia, ela é feita... Deixa eu botar aqui de novo. Ela é feita não só para gerar produtos. Por exemplo, a gente hoje, na prática, quase que não tem energia para o ano que vem. Então, se for vender um PPA de 19 até 23, 5 anos, por exemplo, a gente iria ao mercado comprar energia do ano que vem, de algum player, para aquele ano, juntar com a energia nossa do médio prazo e fazer um produto de 5 anos. Mas não só isso, mas também para gestão de risco, gestão de portfólio, que é esse trading que é feito pela área do Edson e do André, de curto prazo, mas não só curto prazo, também você antecipando a tendência de que, olha, de repente, o GSF vai ser pior do que eu pensava, é melhor a gente entrar comprando na hora adequada, né, não no desespero, mas é melhor antecipar essa compra e ficar um pouco long em relação a GSF, por exemplo. Então, essa gestão de portfólio, a compra de energia de terceiros já é parte da equação. Então, no momento, se a gente de fato vender Lacerda, a gente vai intensificar esse movimento. A gente vai voltar a ter, vai passar a ter mais compra de terceiros. Na prática, no curto prazo, o que pensamos fazer é um PPA buffer de transição. Então, por exemplo, a gente, ao vender, isso já foi falado no passado, ao vender Jorge Lacerda, a ideia é ter um PPA de transição, na qual o comprador já sai com uma venda já garantida e nós também mantemos no nosso portfólio, durante algum tempo, essa energia. E no médio prazo, você vai trocando essa energia com compra de energia ou, no limite, até com outras fontes de crescimento. Eu só ia complementar você, eu pedi até o microfone para completar exatamente isso. Tanto na nossa equação de venda, quanto no desejo dos potenciais compradores de Jorge Lacerda, por causa da câmera. Então, vou lá para frente, para poder ser pego pela câmera. Então, na nossa estruturação, a gente está prevendo um contrato buffer, que, como ele falou, onde a gente se compromete a comprar a totalidade da energia durante alguns anos, né? Obviamente, a gente vai diminuindo à medida que o nosso portfólio permita. E, como o Carlos falou, a maneira da gente tratar o risco GSF no longo prazo, sem a térmica Jorge Lacerda, que é efetivamente um bom hedge, através da manutenção da descontratação da nossa própria energia e através da energia de terceiros via complementação do portfólio. A gente, é o que o André faz. Se ele começa a entender que existe um risco maior de GSF em algum ano seguinte ou no ano posterior, ele vai completando, ele tira aquela energia da disponibilidade de venda,
né? Ou ele vai ter que comprar energia para completar o portfólio, para assegurar que esse risco esteja contido. Né? Porque a gente sabe que o risco do GSF é tremendo, porque quando ele ocorre é porque o PLD está lá em cima, né? O despacho termoelétrico está alto, e aí ele vem a um custo tremendo. Então, deixar a energia descontratada é uma boa maneira para você se proteger desse risco. E isso não vai te causar um grande prejuízo, porque a diferença entre o preço spot, que eventualmente você, se a ideologia for boa, você vai oferir, e o preço de venda no mercado é muito menor do que o preço de venda no mercado e o PLD alto numa situação de estresse ideológico. Né? Mais alguma pergunta? Bem, então, obrigado a todos. Eu convido todo mundo para um coffee break agora. A gente volta daqui a 15 minutos. Então, voltamos às 11h10. Tá? Obrigado.